Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, sou Naira Lemos, assistente social e presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. As mulheres brasileiras sofreram e sofrem historicamente com desigualdades sociais, educacionais e de outros tipos. Isso, com certeza, impacta no acesso e valorização junto ao mercado de trabalho e em muitos outros campos. Existem avanços, é verdade, mas ao envelhecer, soma-se à história das mulheres idosas o etarismo. Para falar deste tema extremamente relevante, nós convidamos para o SBGGcast a professora Anita Liberalê Sunelli. Ela é psicóloga e licenciada em Pedagogia e professora titular aposentada na Unicamp, onde trabalha como colaboradora do Departamento de Psiquiatria e como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas. Olá, Anita, é um prazer ter você conosco no nosso primeiro podcast. Anita, já todos nós sabemos, é um fato reconhecido que as mulheres vivem mais que os homens. E o número de viúvas entre as mulheres com idade avançada é bastante significativo. Você acha que isso significa, esse viver mais significa viver melhor? Não necessariamente. Viver mais significa viver bem quando a pessoa teve oportunidades educacionais, habitacionais, de alimentação, etc. Se ela não teve oportunidades de desfrutar de condições de boa qualidade de vida na velhice, não existe uma razão pela qual ela estará bem, porque na velhice ocorre certamente um declínio, que é um declínio normativo, todo mundo passa por isso. Agora, se a pessoa acrescentar outras perdas, fica muito mais difícil. Não necessariamente viver muito é viver melhor. Eu não diria que o contrário é verdadeiro, que viver muito é viver pior. Mas a gente tem que ter cautela quando fala nisso e quando pensa nisso, porque não existe uma generalidade desses acontecimentos. Não podemos transformar isso em regra, né? Não. E você acha que é possível, ainda hoje, aqui no Brasil, a gente fazer alguma coisa para melhorar essa realidade? Há alguma alternativa que a gente possa dizer que a sociedade civil e os governos poderiam tomar como iniciativa nesse sentido, para fazer com que isso fosse diferente? Olha, a nossa única alternativa é o investimento maciço em educação de boa qualidade, principalmente na infância. Não adianta a gente pensar, quer dizer, claro que adianta, podemos fazer alguma coisa por quem já está idoso e está sofrendo perdas adicionais por conta do seu passado, tá? Tem como, tá? Mas para valer mesmo, em termos populacionais, né? Em termos de nação, o que vale a pena mesmo é pensar em educação, desde a infância, principalmente a partir da infância, principalmente de boa qualidade. O mais importante a segunda coisa é pensar na distribuição igualitária de bens, de benesses, de oportunidades, né? Essa é outra tendência. Fora disso, Naira, eu não tenho esperança. Eu acho que nos aguarda um futuro difícil se a gente deixar correr por conta da natureza, sabe? Porque a natureza, ela é democrática, ela distribui de uma maneira muito igualitária as perdas, nesse sentido ela é igualitária, mas ela não distribui oportunidades da mesma maneira. Então fica difícil. Realmente, as oportunidades dependem quase ou exclusivamente da gente, né? E se a gente não trabalhar nesse sentido, eu concordo com você plenamente, que a educação é o fator mais importante. Educação de base e seguindo aí para a vida toda, né? Eu acho que sem isso a gente não vai melhorar nada. Sem dúvida. Isso nos preocupa muito, né? Outra questão importante quando a gente fala da feminização da velhice e das dificuldades, as diferenças entre homens e mulheres, é quando a gente constata mesmo que as mulheres procuram mais assistência de saúde do que os homens, né? Tem muitos estudos que mostram isso, a nossa prática profissional mostra isso também. Mas será que essa procura maior
da mulher para o serviço de saúde significa que tanto ela quanto o homem têm o mesmo acesso à saúde? Há uma equidade com relação a esse direito ou isso torna-se uma diferença? Não, existe uma diferença, sim. As mulheres costumam procurar, até porque elas estão mais ligadas a obrigações e compromissos de cuidado de crianças que ficam doentes, idosos que ficam doentes, adultos que ficam doentes, ela própria que tem que cuidar da própria saúde, porque tem filhos, etc. e tal. Então, veja, é verdade que as mulheres procuram mais os serviços de saúde. Não significa que elas vão envelhecer com mais saúde, porque elas são mais oneradas por compromissos de trabalho, são mais oneradas por doenças crônicas, elas vivem mais tempo, mas elas vivem com mais dificuldade do que os homens, né? Então é um paradoxo, mas é isso que acontece. E você acha que o acesso a esses direitos de saúde é igual para homens e para mulheres, e mesmo assim elas procuram mais do que os homens? É difícil responder se o acesso é igualitário para homens e para mulheres. Muito difícil. Agora, o acesso para os idosos é mais precário do que o acesso para outras pessoas não idosas. Isso nós sabemos. Sim, sim. E o acesso para pessoas pobres, o acesso a pessoas negras. Mas eu acho que a diferença entre homens e mulheres talvez não seja tão relevante, né? Mas entre idosos... É menos relevante do que outras questões sociais, outras questões de oportunidade, questões de gênero, mesmo questões de idade, questões de preconceito e assim por diante. Localidades, né? Uma série de coisas, né? A gente, ao longo da vida, as mulheres, a gente sabe, né, que dependendo de vários fatores, inclusive esses dos quais você acabou de citar, as mulheres terminam tendo uma renda menor do que os homens, né? Em algumas possibilidades de trabalho. E, além de tudo isso, exercem um trabalho não remunerado, que é o trabalho do dia a dia, de cuidar dos filhos, de cuidar dos mais velhos, de cuidar da casa, enfim. Essa realidade que a mulher brasileira enfrenta pode influenciar o acesso à saúde e as oportunidades para que ela tenha um envelhecimento mais saudável? Ou seja, esse dia a dia dela mais comprometido com ações de cuidado vão talvez dificultar esse acesso à saúde? Acho que você já falou um pouquinho disso, né? Elas estão mais comprometidas, né, com outros. O envelhecimento é mais cruel com as mulheres do que com os homens, né? Sobre as mulheres que recaem os compromissos, né, as obrigações, recaem exigências do tipo assim, além de tudo, ela tem que ser gentil, ela tem que ser bonita, ela tem que tingir o cabelo. Hoje nós vivemos sob a égide de exigências de beleza, são coisas absurdas para a gente pensar, né? De beleza, de bem-estar, disso, daquilo, né? Que são apregoados aos quatro ventos, principalmente para as mulheres, né? E elas têm bastante dificuldade de conviver com isso. Para os homens é menos complicado do que para as mulheres, penso eu. E essa realidade aí vai influenciando esse acesso delas à saúde também, nosso, né? Não delas. E as oportunidades até para elas envelhecerem de uma maneira mais saudável. E nós temos voltado a falar mais recentemente, até após a pandemia, a questão da luta contra o etarismo, né? E tem sido uma das causas da SBGG, a gente tem incorporado isso no nosso dia a dia, nos nossos programas e nos nossos congressos e tudo mais. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? O etarismo é uma condição extremamente difícil, principalmente porque os idosos incorporam várias coisas a respeito da sua realidade etária. Conhecimentos que as pessoas falam e eles assumem, eles incorporam atitudes que aquilo são as orientações, as motivações que a pessoa tem em relação a pessoas mais velhas, a homens mais velhos, a mulheres mais velhas, né? E também habilidades para lidar com essas pessoas. Então, as pessoas incorporam isso aos seus repertórios. E, incorporando aos seus repertórios, elas transmitem para si mesmas os preconceitos que existem na sociedade. Então, eles deixam de ser preconceitos sociais, passam a ser autopreconceitos. Eles passam a desacreditar na possibilidade de produzir boas condições de vida, de ter boas condições de vida,
né? Por causa da idade. Né? Então, a idade é visto como alguma coisa natural. Estar mal por causa da idade é visto como uma coisa naturalizada pela maioria das pessoas. E não é verdade, né? A idade avançada pode ser muito ruim quando a pessoa não teve oportunidades educacionais, quando ela não se cuida, quando ela não acredita em si própria, quando ela não tem um propósito. Isso fica difícil. Né? Mas, do contrário, não é natural. Você sabe, Anita, que eu tenho estudado bastante a questão do etarismo, até por conta da minha área mesmo, mas isso que você colocou agora é uma coisa muito importante. Às vezes eu percebo que o etarismo está mais no idoso do que no outro. Eu percebo isso nas falas, eu percebi hoje várias vezes pela manhã, várias vezes, de uma maneira sutil, ou dizendo, ou em tom de brincadeira, mas ali está a raiz, sabe? Então, enquanto a gente não lutar contra essa questão do etarismo que a gente tem para com a gente próprio, eu acho que é mais difícil a gente exigir isso do outro. Não sei, é uma percepção que eu tenho. Quando você desacredita da sua possibilidade de continuar crescendo, da sua possibilidade de ter um objetivo na vida, da sua possibilidade de ser feliz, da sua possibilidade de atrair a atenção dos outros, de obter ajudas, inclusive do sistema público de saúde. Quando você desacredita, você fica com muito menos chances. A esperança é alguma coisa muito importante que nos conduz. Como é que você vai exigir isso da outra pessoa, né? Já que você também produz esse etarismo aí no dia a dia. Bem, Anita, nosso papo, nossa conversa está chegando ao fim, mas a gente quer demais agradecer a sua participação, perguntar se você quer deixar algum recado, e a gente está muito feliz de ter você conosco, e provavelmente esse seja o nosso primeiro podcast. Vamos começar aí com você. Muito, muito obrigada, viu? Então, sou eu quem agradece, Naira. Tomara que seja o primeiro de vários podcasts. Eu sou tão preocupada com a questão das autoatitudes, a questão do etarismo como uma autoatitude, do que a maioria. Né? Há muito tempo penso nisso. Muito tempo penso nisso. E observando como as coisas se passam, você se convence e se preocupa. Né? Então, acho que nós temos que cuidar disso. Não é pela educação, não dando aula a respeito de ninguém ensina ninguém a envelhecer. Ninguém ensina ninguém a gostar. Antigamente as pessoas acreditavam, né? Mas não existe isso. São as pessoas que têm que se acompanhar, que têm que se conhecer, que têm que acreditar, que têm que ter esperança, essa coisa. Eu espero que possamos fazer outros encontros em torno dessas coisas. Com certeza, você será nossa convidada em outros episódios do nosso SBGG Cast. Muito obrigada a todos, agradecemos a participação da professora Anita, esperamos vocês nas próximas edições do nosso podcast. Um beijo carinhoso a todos vocês. Obrigada, muito obrigada. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.